Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Filmes cancelados. Grandes projetos, grandes filmes, mas o único detalhe é que não aconteceram. E por que não aconteceram? Falta de apoio da produção, falta de dinheiro, efeitos especiais inadequados, enfim, vários fatores. Mas fazer o que? Isso acontece. E olha que não faltam ideias boas, mas infelizmente nem sempre isso é possível. Eu lhes darei alguns exemplos de filmes que foram cancelados, só que com um detalhe: não falarei todos os que eu conheço. São poucos, na verdade apenas 12 que vocês verão aí na imagem. Na verdade são poucos filmes, mas que é um bom resumo. Tem muito mais filmes que foram cancelados, mas esse aqui é só um básico que vocês irão conhecer. Outro detalhe importante é que esses filmes seriam feitos por grandes nomes do cinema, mas, infelizmente, esses projetos não deram certo. Então, vamos ver alguns exemplos de filmes que foram cancelados e até daqui a pouco. The Short Night ou A Noite Curta é uma história de espionagem e amor que seria despedida de Alfred Hitchcock, que nunca chegou a ser feita. O realizador morreu no dia 29 de abril de 1980, e os nomes dos dois principais intérpretes seriam Sean Connery e Liv Ullmann. A ideia de Hitchcock seria a seguinte, em The Short Night, combinar elementos fatuais do livro de não-ficção com a história ficcional passada quase toda na Finlândia. Essa é uma história que seria interessante mesmo, como muitos dos seus filmes, ou vamos dizer, a maioria. Então o agente inglês enviado para matar Blake iria se apaixonar pela mulher dele, que o esperava com os 2 filhos para irem todos para a União Soviética. O enredo ia se adentrar ao melhor estilo Hitchcockiano, o que eu não duvido de nada, já que era bem típico de seus filmes. Em 1977, regressou The Short Night, que foi anunciado pela Universal como seu 54º filme. E claro, o último de Hitchcock. Isso foi explicado na revista Sight and Sound. O que tinha interessado na história? Hitchcock disse: há uma situação que me fascina. O herói se apaixona pela mulher do homem que vai matar. E claro, que ele não pode falar isso para a mulher, o que vai fazer ao marido. É como uma farsa francesa virada do avesso. A escolha para o papel central, nesse caso o espião e a mulher, seriam por Sean Connery, que já trabalhou com Hitchcock em Marnie, Confissões de uma Ladra, e demonstrou uma grande atuação fora do James Bond. Na época ele ainda fazia James Bond. Eu achei sensacional. E Liv Ullmann, outra atriz maravilhosa que trabalhava com Ingmar Bergman. E na terceira pessoa teríamos Michael Caine no elenco. Pensa num elenco bom. Aliás, Connery e Caine já contracenaram em O Homem que Queria Ser Rei, em 1975. Hitchcock tinha estado na Finlândia quando da preparação de Topaz e os locais para as filmagens de The Short Night haviam já sido quase todos escolhidos. Enquanto os trabalhos da pré-produção decorriam já em 1978, o argumento da fita foi passando de mão em mão. Isso porque Hitchcock não achava compatível com cada um dos argumentistas, sempre com discordâncias irresolúveis quanto à história. E assim foram passando James Costigan, Ernest Lehman e John Lloyd. Eu, pessoalmente, acho mais interessante Ernest Lehman, que colaborou com Hitchcock em Intriga Internacional, Trama Macabra. No final desse ano, David Freeman conseguiu completar um primeiro esboço do guião. Mas por essa altura, Hitchcock já estava muito doente e cada vez mais fraco. E só estava andando com o auxílio de uma bengala. No verão de 1979, depois da morte de Victor Saville, que ia produzir The Short Night, resolveu desistir do filme e se retirar. Morreu um ano depois. E ainda assim, Trama Macabra permanece como seu último filme. Observação importante: o primeiro esboço do argumento de The Short Night pode ser lido no livro de David Freeman, Os Últimos Dias de Alfred Hitchcock,
ou The Last Days of Alfred Hitchcock, bem como alguns sites da internet dedicados à vida e aos filmes do cineasta. O cartaz da autoria do ilustrador finlandês Jussi S. Karjalainen está produzido no blog de cinema Mystery Man on Film, mysterymanonfilm.blogspot.com, onde se encontram também vários excertos comentados do guião. Numa entrevista dada nos anos 80 ao L'Express, quando interrogado sobre The Short Night, Sean Connery declarou: "Estou absolutamente certo que ia ser um dos melhores filmes do Hitch, mas estava escrito que nunca seria rodado, e tenho muita pena." Esse detalhe sobre The Short Night também tem alguns comentários no livro Hitchcock, Truffaut Entrevistas. O Dia em que o Palhaço Chorou, obra perdida de Jerry Lewis. Contava a história fictícia de um palhaço que conduzia crianças até as câmeras de gás. Os originais da obra foram parar na Biblioteca do Congresso em Washington, junto com todo o acervo de Jerry Lewis, que foi adquirido pela instituição. As cenas foram gravadas no início dos anos 1970, em um momento de ápice na carreira de Jerry Lewis, que escreveu o roteiro e dirigiu o projeto. O filme contaria a história fictícia de um palhaço chamado Helmut Durk, que, ao ser preso por soldados nazistas, passou a entreter crianças enquanto as conduzia até a câmara de gás. Isso seria muito cabreiro, pesado e triste. Infelizmente, essa obra foi renegada pelo próprio Lewis. A produção sempre despertou o interesse do público. Supostas cópias do script do filme circulam pela internet. Também há tentativas de reencenações. Jan Lundholt, um crítico de cinema baseado na Suécia, considera que uma das razões por trás do interesse em torno do filme é o fato de que, até então, muito poucas pessoas tiveram acesso ao material. Lewis é um comediante e esse é o filme mais sério que ele já fez, diz Lundholt. Sempre achei que há incontáveis exemplos de grandes atuações e obras sombrias. Vindas de comediantes, existe um certo apelo nisso, avalia. O filme de Jerry Lewis que nunca aconteceu. Jeca e Maria Tomba Homem. Seria o próximo projeto, logo depois do filme O Jeca e a Égua Milagrosa. Na verdade, seria praticamente uma sequência desse filme. Ficaria sob a direção de Virgílio Roveda, que foi o operador de câmera em 12 filmes do Mazzaropi e convidado pelo mesmo para assumir a direção. Ou seja, esse seria o primeiro filme de Roveda. Quanta honra, hein? Dirigir um filme do Mazzaropi. E é lógico, o Roveda aceitou o desafio. Tônia Carreiro estaria no elenco. Quanto à trilha sonora, teria o cantor Vando. O cenário já estava pronto e teria locações na Bahia. Tava tudo certo, só teve um porém. Mazzaropi faleceu antes mesmo de poder começar o projeto. O maior projeto não concluído de Stanley Kubrick. Segundo a Far Out Magazine, durante a pós-produção de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Kubrick decidiu que o próximo projeto seria um filme biográfico sobre o famoso imperador francês, nesse caso Napoleão Bonaparte. Embora a história seja dramática, o cineasta estava muito mais empolgado com a ideia de mexer com os mecanismos psicológicos da mente do imperador. Enquanto trabalhava no roteiro, Kubrick leu mais de 500 livros sobre Napoleão e assistiu vários filmes sobre o assunto. Contudo, acabou não gostando de nenhum deles. Perfeccionista, o diretor construiu um vasto banco de dados de materiais de pesquisa com a ajuda de especialistas sobre a figura. No entanto, quando chegou a hora de iniciar a produção do projeto, o estúdio resolveu desistir porque considerou um momento histórico muito arriscado. Embora a obra nunca tenha sido materializada, Kubrick usou essa pesquisa para fazer sua obra-prima de 1975 chamada Barry Lyndon, cuja história termina em 1789, cerca de 15 anos antes do início das Guerras Napoleônicas. Realmente, esse seria um baita desafio de Stanley Kubrick fazer um filme sobre Napoleão. Alguns outros cineastas já fizeram, como Abel Gance
em 1927. Mas quando se trata de Kubrick, não é de duvidar que seria um filmaço. Superman Lives, saiu muita reportagem, rumores nas revistas, em especial na revista 7, no qual eu fui um colecionador por um bom tempo. Isto porque Superman foi um grande sucesso na década de 70 e 80 com o Christopher Reeve. E então, Star Wars, que tinha a mesma popularidade na mesma época, 70 e 80, foi fazer a nova trilogia em 1999 até 2005, e anos depois, vocês sabem, fizeram uma outra trilogia. A princípio era Superman Reborn, Superman Renascido. Começou a ser desenvolvido na época da morte do personagem dos quadrinhos em 1993. Queriam Tim Burton para assumir a direção e Nicolas Cage como o Homem de Aço. Vê se pode isso. Nicolas Cage, Tim Burton, é uma coisa que realmente não encaixou, mas vamos aos fatos. Jonathan Lankin foi o roteirista escolhido. Era para ser um filme mainstream e que tivesse que agradar o máximo de pessoas. Olha só cada coisa maluca. Mas então, o desenvolvimento do enredo passou para Gregory Poirier. Superman seria assassinado, mas retornaria depois. Passa-se em 1997, o roteiro passou para Kevin Smith, um geek completo. Hoje assinou diversas publicações na Marvel e na DC. Na época era um grande entusiasta de HQ e super-heróis. E fez questão de fazer de Superman Reborn, rebatizado como Superman Lives, bem fiel aos quadrinhos. O que era para ser um Superman Reborn, passaria a ser Superman Lives. Mas aí ocorreram alguns problemas. O atrito do roteirista com o diretor Tim Burton e o ator Nicolas Cage. Por exemplo, consegue imaginar o Superman não voando e sim tendo uma espécie de móvel? Um automóvel que nem o Batmóvel. Uma coisa sem nexo. E a roupa do Superman seria algo meio transparente. O que é uma coisa assim que, convenhamos, seria ridícula. Até os monstros seriam algo assim, uma coisa esquisita. Como se o Superman lutasse contra uma aranha no terceiro ato. Mas enfim, o roteiro acabou sendo cancelado. O projeto também não deu certo. E esse projeto ficou engavetado. Nada contra que houvesse um filme do Superman Lives, mas um que fosse à altura e da forma como merecia, não esse jeito esquisito. Abel Cain, um projeto de filme paralisado, escrito e dirigido por Alejandro Jodorowsky, e a sequência do clássico filme de ácido ocidental de Jodorowsky, El Topo. Era para ser produzido e financiado pela Parallel Media. Após um apocalipse nuclear, toda a paisagem é uma ruína do deserto, exceto por uma pequena ilha paradisíaca onde está enterrado El Topo. Embora visível e aparentemente acessível, cada tentativa de entrar nessa ilha resultou em desastre. Os filhos de El Topo, Caim e Abel, foram separados quando meninos, porque El Topo previu que Caim mataria Abel. Mas quando saqueadores malvados roubam o corpo de sua mãe, na tentativa de entrar na ilha, os irmãos unem forças para entregar sua mãe morta para ser enterrada com seu pai. Eles não apenas devem vencer um inimigo adepto da feitiçaria tecnológica, mas também devem vencer a maldição que marca seu destino. Era para estrelar Marilyn Manson e Johnny Depp, mas o financiamento nunca se materializou e Jodorowsky logo abandonou o projeto. Nostromo. Este seria o último filme do diretor David Lean, baseado no livro de Robert Conrad, escrito em 1904, mas ganhou um documentário, Nostromo, El Sueño Imposible de David Lean. Considerado por muitos o melhor romance de Robert Conrad,
Nostromo narra as agitações políticas da imaginária República Sul-Americana de Costaguana, onde uma revolução tenta promover a independência da província de Sulaco, em resposta a um golpe militar vitorioso na capital. David Lean faleceu pouco antes de começar as filmagens, sendo assim, o seu último projeto não ocorreu. Seu último filme foi Passagem para a Índia, de 1984. Fantasmagoria. As Visões de Lewis Carroll. Seria um filme de terror psicológico com um elenco formado por Marilyn Manson, Geoffrey Cox e Anthony Silva. Dirigido por Marilyn Manson, como parte de seu movimento de arte Celebratorium Corporation, no qual seria sua estreia como diretor. O escritor Lewis Carroll passa a ser atormentado pela insônia e visões de uma garota cujo nome é Alice. No elenco teríamos Marilyn Manson como Lewis Carroll, Lily Collins como Alice, Evan Rachel Wood como a outra personalidade de Alice, Tilda Swinton como a mulher dos sonhos de Lewis Carroll. Geoffrey Cox colaboraria no escrito, a fotografia ficaria por Benoit Debby. Enfim, e não posso esquecer que a música também ficaria pelo cargo de Marilyn Manson, mas é um caso que não deu certo. Dolly Dolly Spy, baseado em livro de 1967, escrito por Adam Dement, aventuras de Philip McAlpin. Personagem principal era esse, Philip McAlpin. Seria estrelada por David Hemmings, mas isso nunca ocorreu. Olha que curiosidade, um agente que fuma haxixe, leva uma vida sexual altamente ativa, mata vividamente, usa ou até moedas, a última gíria de Londres, e ainda parece um jovem perfeitamente real e até estranhamente agradável, em vez de uma imagem refletida de Bond. Na verdade, foge bem aos padrões de estilo de James Bond. Warhead. A colaboração do roteiro louco, vamos assim dizer, teve a ajuda de Sean Connery. Baseado em outro filme para ser do James Bond, mas nunca chegou a ser gravado. É o que afirma a BBC. De acordo com o portal, em 1976, Connery escreveu um filme que seria chamar Warhead, ou Given. Um dos maiores absurdos é que James Bond teria que nadar ao redor de Manhattan, nos Estados Unidos, e evitar que tubarões robôs causassem um holocausto nuclear. Parece um tanto exagerado, é? Mas o melhor ou pior, na visão de alguns, foi guardada para o final. Nas cenas finais, o famoso agente James Bond teria que lutar contra inimigos humanos em cima da Estátua da Liberdade. Connery queria que o sangue fosse derramado pelo rosto do monumento. Bem, e no fim das contas, tanto Connery quanto a Paramount decidiram que era apenas melhor não lançar o filme. Na época, o astro ainda estava começando a escrever roteiros. Um grande ator, mas se investisse bem a carreira de roteirista, seria interessante também. Crocodilo. Seria em duas vozes. Luiz de Funès, a primeira voz do Crochet, que é o crocodilo. A segunda, de Peter Sellers. Regine Crespin como a esposa do Crochet, que tem um caso com o chefe de polícia. Aldo Macchione, o chefe de polícia. Charles Gerhardt, num papel indefinido. Seria um filme francês, dirigido e escrito por Gerhard Horry, produzido por Bertrand Javal. E ainda assim no roteiro teríamos Daniel Thompson, Josie Eisenberg e Jim Moloney. A sinopse é a seguinte: Crochet, no sentido literal seria hook, quer dizer gancho, é o ditador de um país sul-americano ou europeu do sul, onde o colapso econômico, a privação de liberdade e as rebeliões fazem parte do cotidiano.
De repente todos o traem. Americanos o largam, ou melhor, estadunidenses. O dinheiro que ele escondeu na Suíça desaparece e sua esposa tem um caso com o chefe de polícia do país e quer fazer de sua amante o novo líder do país. Para recuperar a sua popularidade, Crockett organiza falsos bombardeios contra si mesmo. Mas o que ele não sabe é que sua esposa e o amante prepararam ataques reais. Uma animação misturada com comédia, mas ficaria muito doidos. Condição Humana, título original Man's Fate. A direção ficaria a cargo de Fred Zinnemann, o roteiro para Hans Swing, o elenco seria com David Niven, Liv Ullmann, Max von Sydow e Peter Finch. É baseado num livro de André Malraux. Como eu havia falado, era para ser em 1970. Zinnemann posteriormente processou a MGM por danos relacionados ao cancelamento, com o caso sendo resolvido em seu favor em 1973. Passou pelas mãos de Bernardo Bertolucci, mas o governo chinês não concordou, e então Bertolucci fez O Último Imperador, o que acabou agradando mais a eles. Em 2001, Michael Cimino iria escrever e dirigir com Daniel Day-Lewis, Uma Thurman, John Malkovich e Johnny Depp. Todavia, o projeto não deu certo por falta de financiamento. Michael Cimino morreu em 2016 e até agora não se tem mais notícias nenhuma desse filme. E então, o que é que vocês acharam? Como vocês viram, não faltou grandes exemplos de filmes que poderiam se tornar grandes clássicos que foram cancelados. Tudo isso vocês conseguiram ter uma noção básica de grandes filmes que poderiam ter acontecido, mas que foram cancelados. E esse é um tipo de coisa que acontece muito no mundo do cinema. Claro, tem projeto desses aí que até pode sair na gaveta, mas não terá o impacto esperado como era para ser, como vocês viram alguns exemplos. Bem, esses foram alguns exemplos de filmes cancelados. Muito obrigado por assistir e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero droga. Saudações, sejam bem-vindos. Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou lhes dar alguns exemplos de filmes. Eu lhes darei alguns exemplos de filmes que foram cancelados. Na verdade, são poucos filmes, mas que é um bom resumo. Tem muito mais filmes que foram cancelados, mas não dá para coletar. Tem muito mais filmes que foram cancelados, mas esse aqui é só um básico que vocês irão conhecer. O importante é que esses filmes seriam feitos por grandes. Outro detalhe importante é que foram cancelados.